inquietante. Para aqueles que por breves instantes conseguem escapar à selva urbana da vida moderna, a natureza revela-se numa grandeza quase sagrada, um espanto que se impõe em silêncio. Os parques do oeste americano, as colinas verdejantes de Inglaterra e as montanhas glaciares da Europa, tudo respira uma magnificência que roça o sobrenatural. Mas essa beleza, por vezes, cede lugar a algo mais sombrio, algo que nos recorda quão frágil é a harmonia que julgamos eterna. Chama-se a isso tempo atmosférico. Entre tornados e cheias, incêndios e secas, o planeta ergue-se e abate-se sobre nós, lembrando-nos de que o belo e o terrível podem ser manifestações da mesma força. Nos últimos anos, uma sucessão de furacões devastadores tornou essa verdade impossível de ignorar. O mundo, mais do que um cordeiro dócil, é um leão caprichoso, pronto a rugir sem aviso. É imensamente belo, mas também é letal. Durante séculos, a humanidade tentou compreender a própria impotência perante o clima. A ciência moderna ofereceu novas explicações, mas antes dela, durante milénios, foi o folclore que preencheu o vazio do desconhecido. Expressões antigas e fragmentos de sabedoria popular procuravam traduzir o indomável. Tarde vermelha e manhã cinzenta, não espere chuva nem tormenta. Ou ainda, sol ao nascer com barra escura, no outro dia, chuva segura. Outros ditos do género observavam os gestos dos animais e dos insetos, tentando ler neles um presságio. Séculos de tentativa e erro tornaram essas crenças mais refinadas, mas nunca sólidas, apenas meros disparos lançados na escuridão. O tempo é um poder antigo, um sopro simultâneo de vida e destruição. Pode alimentar o solo estéril, sustentar rebanhos e ainda assim, num instante, transformar-se numa força cega e devastadora. Quando a sobrevivência humana depende de algo tão volúvel, é aí que nascem o pânico, a dúvida e o medo. E não sem razão, porque por vezes o próprio céu enlouquece. E quando isso acontece, o que cai de lá nem sempre é apenas chuva. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. A vida é instável, como uma corrente que raramente flui sob o nosso comando. Todos os dias, o acaso impõe-se a incertezas, tais como o trânsito no caminho até ao trabalho, a fila nos correios para levantar uma encomenda ou se surgirão despesas inesperadas até o final do mês. Há, é certo, aspectos que conseguimos dominar, mas na maior parte de nossa existência, os restantes escapam-nos entre os dedos como água. Sempre foi assim. Cada época conheceu a sua própria forma de incerteza. Antes da revolução das máquinas e da vertigem da informação, o mundo girava em torno da terra e das colheitas. As perguntas eram outras, mas não menos decisivas. Como será esta estação? Haverá chuva suficiente? Será que os animais vão sobreviver ao inverno? A diferença residia no medo. Hoje em dia, um atraso ou um engarrafamento irritam, mas não matam. Na aurora da agricultura, porém, a fome era uma sombra literal. A sobrevivência dependia do humor dos céus. E foi nesse ponto, dizem os antropólogos, que nasceu a religião. Os primeiros deuses refletiam um mundo tangível. Animais venerados e temidos, divindades da fertilidade, entidades do sol e da tempestade. No centro de todas ardia o mesmo desejo humano, o de influenciar aquilo que não podia ser controlado. As cerimônias eram tentativas de persuasão.
como quem carrega em botões de um mecanismo divino e invisível, esperando que a dádiva se manifeste. Mas a fé raramente se contentava com apenas palavras. E assim, um pouco por todo o mundo, o sangue começou a correr em nome da esperança. Sacrificavam-se aves, gado e, quando a urgência era maior, pessoas. O sacrifício humano tornou-se o auge da devoção, a derradeira prova de que a carne e o medo podiam submeter o céu. O raciocínio era simples e terrível. Se o sangue dos que amamos corre na terra, talvez os deuses abrandem a sua cólera e concedam a chuva. Tudo isto por causa do clima. Essa engrenagem de luz e tempestade que tanto alimenta como destrói, que decide entre a fome e a fartura. O homem, ao ser consciente da sua fragilidade, construía um universo de símbolos e rituais, uma ilusão de controlo suficiente para o manter são diante do caos. E durante algum tempo parecia resultar. As estações sucediam-se, as searas cresciam, o gado multiplicava-se. Tornava-se fácil acreditar que os ritos funcionavam, que os deuses sorriam e que o céu limpo era prova disso. Mas todo o equilíbrio é precário, porque se os deuses podem ser benevolentes, também sabem erguer-se em ira. Há um momento inevitável em todas as mitologias, o instante em que o céu se enfurece. Se as divindades eram capazes de conceder a bênção da chuva e o calor do sol, também detinham o poder de fustigar o mundo com a sua ira. E talvez por isso tantas religiões tenham nascido em torno de tempestades e castigos vindos do alto. Nos versos antigos da epopeia de Gilgamesh, o clima transforma-se numa arma divina. O herói Enkidu, ao descer ao submundo, é açoitado por granizos descomunais e pedras de gelo comparáveis aos projéteis das máquinas de guerra. O ar congela, o chão estremece e a própria atmosfera se converte num instrumento de vingança dos deuses. Do outro lado do mundo, nas planícies da China ancestral, os mitos falam de um tempo de seca e de fome em que os deuses, tomados pela ira, decidiram extinguir o seu povo. Falam as lendas do rei Tang, o Conquistador, quando se ofereceu em sacrifício penitencial, apresentando o próprio corpo para apaziguar os céus. Já os cananeus, atentos às alternâncias brutais entre chuva e estiagem, acreditavam que essas mudanças resultavam da luta entre Baal e Mot, a divindade da chuva e o deus da morte. Diziam que cada tempestade era o rugido de um deus contra o outro. E há, por fim, o relato mais persistente de todos, o dilúvio. A história de Noé, preservada nas tradições judaica, islâmica e cristã, descrevendo um Deus colérico a varrer um mundo pecador com chuvas intermináveis. Apenas uma arca é poupada, flutuando sobre o cadáver da humanidade como promessa de uma nova aliança. Inúmeras culturas entoam a mesma narrativa, mas com nomes diferentes. Homens salvos das águas, animais libertos, deuses reconciliados. Alguns veem nessas semelhanças a prova de um cataclismo global, outros o reflexo de uma fragilidade comum. Porque desde sempre o céu foi palco onde projetamos o medo. O lugar onde a vida e a morte se confundem em gotas de chuva e onde o homem procurou, vezes sem conta, um sentido para a fúria que vinha de cima. É fácil descartar os mitos antigos como simples fantasias. Muitos de nós diríamos que são apenas histórias, delírios de um tempo em que a ciência ainda não iluminara o medo. Mas de tempos a tempos, a própria história real devolve-nos remanescentes desses horrores. Dias em que o céu
parece recordar-se dos deuses. Em maio de 1780, o firmamento sobre a Nova Inglaterra tingiu-se de um vermelho escuro e inquietante. Durante 5 dias, o sol parecia um olho ferido, e na manhã do dia 19, a luz extinguiu-se por completo. Uma nuvem negra avançou do norte, lenta e densa, engolindo aldeias e cidades. Os relatos dizem que se movia como uma criatura viva e que por onde passava, o dia se transformava numa noite prematura. O gado agitava-se, as galinhas regressavam aos poleiros e os homens, incapazes de compreender o que viam, ajoelhavam-se para rezar, convencidos de que o juízo final havia começado. A causa real era menos divina, mas não menos aterradora. Um incêndio colossal nas florestas do Ontário, cujas cinzas viajaram centenas de quilómetros até ocultar o sol. Décadas mais tarde, em 1816, o mundo todo enfrentaria outro presságio. Nas margens do Lago Genebra, um grupo de jovens escritores encontrava-se retido numa casa, impedido de sair pela frieza e pela escuridão de um verão que nunca chegou. Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley e o seu filho de apenas 4 meses aguardavam pacientemente enquanto lá fora o vento gemia e o céu permanecia opressivo. Mas dentro da habitação, a imaginação florescia ao compasso dado. Byron começou um poema a que chamou As Trevas. Mary concebeu a história de um cientista e da sua criação monstruosa. E as primeiras palavras do poema de Byron soaram como um epitáfio para o mundo. Tive um sonho em que tudo não foi um sonho. O sol brilhante se apagará. A própria natureza não mentia. Por toda a terra, o céu assumia tons rubros e a temperatura caía abruptamente. As searas morriam sob neves de verão e o hemisfério norte mergulhava na fome mais severa do século. Chamaram-lhe o ano sem verão. Muito mais tarde descobrir-se-ia a causa. Um vulcão distante, o Monte Tambora na Indonésia, entrara em erupção em abril de 1815 e lançou tal volume de cinza para a atmosfera que o Sol desapareceu durante 2 dias e uma região com centenas de quilómetros ficou mergulhada numa escuridão total. As partículas espalharam-se pelo globo durante mais de 1 ano e o planeta inteiro estremeceu na sua passagem. Estima-se que a erupção tenha sido responsável pela morte direta de 10 a 12 mil pessoas e de mais de 60 a 70 mil devido à fome e a doenças como a cólera e a febre tifoide. Mas essas catástrofes, por mais terríveis que sejam, acabam sempre por ter uma explicação tangível. Fogo, cinza, fumo. Mas há outras ocasiões em que o céu enlouquece sem causa aparente, e aquele que dele cai desafia até o entendimento dos mais sábios. Por vezes, o céu parece brincar com o grotesco. Não bastam os trovões nem o fogo dos vulcões. Há momentos em que as nuvens se tornam abismos e do alto cai algo que parece desafiar ou mesmo zombar da razão. Em abril de 1889, nas terras a norte do estado de Nova York, nevou. Nada de invulgar, não fosse o facto da neve ser negra como fuligem. 49 localidades relataram o fenómeno na altura, e quando aquele manto estranho derreteu, deixou no solo um pó escuro e oleoso, cuja origem permanece ainda hoje por explicar. Outros céus foram igualmente profanados. Na Irlanda, por exemplo, em maio de 1849, caiu uma chuva preta, espessa como tinta, de odor acre e sabor nauseabundo. Voltaria a repetir-se em 1887 e novamente em 1907
como se o próprio céu insistisse em reiterar o mesmo insulto. Mas a sul, no Mediterrâneo, março de 1888, trouxe chuvas vermelhas de cheiro metálico, tão intensas que ao queimarem-se amostras recolhidas, elas libertavam aromas semelhantes a carne em decomposição. E o absurdo não se ficava por aqui. Em 1804, nos arredores de Toulouse, centenas de pequenas rãs desceram do céu numa tarde límpida. Caíam vivas, aos saltos, como se tivessem sido expelidas por engano. O mesmo fenómeno repetiu-se em Kansas em 1873. A revista Scientific American descreveu a cena como uma chuva de rãs que escureceu o ar e cobriu o chão por léguas. Mas o mais inquietante ainda estava por vir, porque em março de 1876, no condado de Bath, no Kentucky, algo caiu do céu que não era neve, nem animal, nem poeira. Era carne. A paisagem da quinta era serena. A ocidente, erguia-se uma montanha a cerca de meio quilómetro. A oriente, estendia-se o véu verde da floresta. Tudo parecia imóvel, como se o tempo ali tivesse adormecido. Mas na manhã de sexta-feira, 3 de março de 1876, algo no ar mudou. A família Crouch encontrava-se entregue aos afazeres do dia. Alan Crouch, a esposa e o neto de 11 anos trabalhavam junto à casa, enquanto o pai e o filho mais velho labutavam nos campos. No interior, permaneciam apenas uma hóspede, Sadie Robinson, e uma neta doente. Entre as 11 horas e o meio-dia, o insólito começou. O céu estava limpo e o sol brilhava, mas ouvia-se um som semelhante ao de chuva. A senhora Crouch olhou para o neto confusa e perguntou-lhe o que se passava. O pequeno Alan respondeu com um sorriso inocente que estava a nevar, mas não estava. O que caía do céu era pálido, mas pesado, demasiado denso para ser gelo. Quando uma dessas massas atingiu o chão com um estalido úmido, a avó compreendeu o horror. Não eram cinzas nem geada, eram pedaços de carne. Carne crua, rasgada, ainda a pingar sangue. Em pânico, agarrou o rapaz e correu para dentro de casa, tomada pelo medo súbito de que os corpos do marido e do filho tivessem sido despedaçados nas montanhas, sabe-se lá pelo quê. Mas ao cair da tarde, ambos regressaram ilesos. O chão da quinta, porém, contava outra história. Uma área de quase 4.000 metros quadrados encontrava-se coberta de fragmentos de carne, alguns não maiores do que selos de correio, outros do tamanho da palma de uma mão. Nas tábuas da cerca, manchas escuras e viscosas assinalavam os pontos de impacto, lembrando sangue já seco e coagulado. Estimou-se que o total não ultrapassasse 14 quilos de carne, mas totalmente espalhados pela área do terreno, o suficiente para semear o pânico. E o rumor espalhou-se rapidamente por Olympian Springs, a aldeia mais próxima. Curiosos, vizinhos e proprietários das terras circundantes acorreram ao local. Entre eles estava Harrison Gill, homem abastado que em tempos chegara a adquirir parte do condado a Henry Clay, político e estadista de renome. Gill recolheu amostras, pedaços translúcidos conservados em álcool, e enviou-os para várias sociedades científicas. Entretanto, alguns animais da quinta começaram a adoecer depois de consumirem a carne caída do céu, e com isso tornava-se urgente compreender a natureza daquela substância profana. Contudo, nem todos aguardaram por respostas. Benjamin Franklin Ellington, caçador e armadilhador local, decidiu prová-la. Gabava-se de já ter comido de tudo: veado, esquilo, ratazana. E após mastigar uma amostra, declarou com convicção que se tratava de carne de urso.
reconhecendo-lhe, dizia, a gordura, o cheiro, o tato, jurando pela sua própria honra. A ciência, porém, discordou. As análises publicadas pelo American Journal of Microscopy and Popular Science indicavam que se tratava de tecido pulmonar. O Dr. Leopold Edwards, da Newark Scientific Association, foi ainda mais longe. Era pulmão, sim, mas de algo muito mais inquietante, ou de cavalo, ou de uma criança humana. O mistério pairou durante anos, alimentando os jornais e conversas de taberna. Como podia carne cair do céu e espalhar sangue sobre uma quinta? Os cientistas avançaram hipóteses. Explosões de animais em altitude, fragmentos arrastados por tornados, fenómenos elétricos raros. Nenhuma explicação parecia plenamente satisfatória. Quando a resposta surgiu, revelou-se tão prosaica quanto repugnante. A região de Olympian Springs, hoje em dia integrada na Floresta Estadual de Olympian, é território de abutres, criaturas necrófagas de voo amplo e estômago voraz. Estes pássaros, quando surpreendidos em pleno banquete ou ameaçados durante o voo, libertam-se do peso da digestão para ganhar velocidade, ou seja, vomitam tudo o que comeram. E segundo os estudiosos, um bando de abutres saciados, assustados sobre os campos dos Crouch, terão regurgitado em pleno ar, lançando uma chuva de carne digerida sobre a terra tranquila. Uma explicação simples, brutalmente orgânica e grotesca o suficiente para satisfazer tanto a razão como o horror. Mas nem todos os horrores que descem do céu chegam em fragmentos visíveis. Alguns caem em silêncio, enterrados no gelo e no tempo. Em 1942, um destacamento de soldados britânicos atravessava um vale remoto nos Himalaias, a mais de 5.000 metros de altitude, quando se depararam com algo que fez gelar o sangue. No coração das montanhas encontrava-se um lago congelado, repleto de ossadas humanas. Pelo menos 300 esqueletos repousavam sob o cristal do gelo, imóveis, como se a própria montanha os tivesse devorado. A princípio, pensou-se tratar de um batalhão japonês perdido na guerra, mas rapidamente percebeu-se que os restos eram muito mais antigos, com 1000 anos ou mais. As populações locais chamavam-lhe Hopkund, o Lago dos Esqueletos, e preservavam uma lenda antiga. Dizia-se que, séculos antes, um rei e a sua comitiva haviam subido aquelas montanhas em peregrinação para honrar a deusa Nanda Devi, mas ofenderam-na com soberba e excesso. A deusa, tomada pela ira, fizera chover morte certa sobre eles. Em 2004, uma equipa de cientistas regressou ao local e a lenda revelou-se em parte verdadeira. Cada crânio apresentava o mesmo ferimento, um impacto profundo e circular com cerca de 20 centímetros de diâmetro. Não havia armas, não havia sinais de avalanche. A morte certamente viera de cima. A conclusão foi tão simples quanto aterradora, ou assim apontam certos dados. Aquelas pessoas haviam sido apanhadas por uma tempestade súbita de granizo colossal. Pedras de gelo densas e pesadas o suficiente para esmagar crânios humanos. Uma chuva assassina caindo sem aviso, ceifando sem cessar centenas de vidas. E assim se cumpre o aviso antigo. Do céu pode cair bênção ou destruição, chuva, carne, gelo ou sangue. O firmamento mantém sempre a mesma indiferença. Talvez por isso devamos continuar a erguer os olhos com cautela e permanecer vigilantes, porque aparentemente
Nem tudo o que cai do vasto abismo azul é apenas luz.